nosso assunto é super importante, porque segundo a Organização Mundial de Saúde, aproximadamente 40 mil pessoas, apenas no Brasil, sofrem de esclerose múltipla. Então, conhecer a doença, seus sintomas, fundamental para que o diagnóstico ocorra o mais cedo possível. Mulheres têm alguma predisposição para a esclerose? Porque aqui eu falei de 3 mulheres. É bem mais comum em mulher, 2 vezes mais do que homem. É. Ai, por quê? E a idade, Claudete, essa idade, entre 30 e 45 anos, é o período que começa a ter. Jovens. É jovem. Uma das principais causas de incapacidade em mulher jovem. Mas por que gosta mais da mulher, a esclerose? Fator genético, tanto que é pele branca também. A incidência em pessoas com a pele mais clara, tanto até países, tem uma epidemiologia de países, né? Europa, Estados Unidos, ser maior do que aqui. Bom, me mostre no teu exemplo aí e na tela o que é esclerose múltipla e como ela começa. Perfeito. Esclerose múltipla é uma doença autoimune que seu corpo produz anticorpo contra ele mesmo, pegando a parte da bainha de mielina. O que é essa bainha de mielina? Nosso cérebro se comunica por circuitaria elétrica e essa circuitaria elétrica está envolvida numa tipo uma fita isolante que é justamente a mielina. E inflama e acaba perdendo a função do nervo. Ih, meu Deus do céu. E isso acontece o quê? No corpo da pessoa? No corpo inteiro, né? O que acontece? Eu tenho um modelo aqui que é do nosso olho, né? Porque muitas vezes ele pode começar nessa bainha aqui de mielina, do nervo óptico, e a pessoa perde a visão, inflama. Aí, esse é o nervo óptico? Esse é o nervo óptico aqui atrás. Aqui está o olho e aqui atrás está o nervo óptico, esse amarelinho. Então, inflama, a pessoa perde a visão e depois melhora. Isso que é curioso da doença, né? A forma mais comum, em 85% das vezes, a pessoa tem um surto e depois melhora. Aquela inflamação, o próprio corpo vai resolvendo. Então, é uma doença que muitas vezes o paciente demora de procurar ajuda. Pode ser um formigamento, Claudete, que é uma queixa comum, né? A pessoa tem um formigamento, perde a sensibilidade, daqui a pouco aquilo melhora. Então, teve qualquer sintoma novo, formigamento, né? Perda de movimento, dificuldade de fala, mesmo que melhore em poucos dias, tem que procurar ajuda. Porque quanto antes você descobre essa doença, você faz um tratamento, que é até um tratamento caríssimo, mas o SUS fornece, que desinflama essa bainha e também evita ter outros eventos. Tá, tem uma pergunta para você aqui, cheia de coraçõezinhos, coisa mais linda. Eu adoro essas figurinhas, sabia? Eu coleciono, eu fico favoritando tudo que me manda figurinha. Ai, Clau, fiquei apaixonada pelos cãezinhos. Fica com branquinho, Claudete. Ai, não põe essas minhocas na minha cabeça. Ai, meu Deus do céu! Porque eu tô até agora pensando branquinho. Eu sou a Cleda Villalpina, sua fã. Obrigada, Cle. Bom dia, maravilhosa. Bom dia, doutor. Quais são os sintomas da esclerose múltipla? Mas ela quer saber exatamente qual exame detecta. Ela diz que ama o programa. Obrigada, querida. Perfeito. O diagnóstico da esclerose múltipla é clínico, então envolve os sintomas com exame de imagem, pode ter líquor também. Então, normalmente, o que é o clássico da esclerose múltipla? Vários surtos, então tem que ter mais de um surto, de tempos diferentes, então tanto espaço diferente, localização, como tempo diferente. A gente faz uma ressonância, geralmente de cérebro e neuroeixo, né? Muitas vezes precisa de líquor também para ajudar nessa avaliação. Mas é o médico que dá o diagnóstico. Tá, e essa tela, doutor, que nós estamos mostrando? Isso está justamente mostrando uma ressonância, que na ressonância a gente consegue ver tempos diferentes. Então, quando a gente vê o paciente com inflamação aguda, posteriormente ele já pode ter uma parte cicatrizada e aparecendo outras inflamações, né? Tem um critério que a gente chama de McDonald, né, que é justamente isso, você vê a temporalidade e os exames de imagem também. Tem mais uma pergunta para você. Doutor, eu tenho esclerose, tenho fraqueza nas 2 pernas e estou começando a sentir nos braços. Você sabe me dizer se existe um tempo certo para afetar a região toda do meu corpo? Eu sou a Letícia Morim, de Taboão da Serra. Lamento muito, Letícia. E vai afetando, só vai piorando? Não tem jeito de brecar? Ela tem sim, tem esses tratamentos, são caríssimos, mas o SUS fornece, né, que justamente você evita esses surtos da doença. Mas breca ou melhora? Melhora a sintomatologia. Então é uma doença que a gente não consegue dizer uma palavra cura completa. As crises, sim. Porque o grande problema é o seguinte, Claudete, não é o tempo de evolução da doença. A pessoa fica preocupada assim, como é que eu vou ficar? Eu falo, depende, de pessoa para pessoa. O grande que incomoda o paciente é isso que ela falou, são os surtos. Então, na maioria das vezes, como ela começa essa fase de surto, inflama, ela perde uma habilidade, se ela tratar de forma imediata e rápida, normalmente essa habilidade volta. E a medicação, justamente, ela evita que a pessoa tenha vários surtos. Então, o que mais debilita a pessoa é justamente surto. Por isso que essas atrizes que você falou, né, vira e mexe assim, fulano internou, ela tá pior, daqui a pouco você vê ela melhor, né? Porque justamente é a característica da doença. Mas não dá para ter uma vida normal, assim? Pode sim ter, tanto que as mulheres engravidam, pode ter filho, né? O grande fator é que, número 1, quando você fala uma doença sem cura, emocionalmente a pessoa já abala, você vê um peso nesse texto que ela escreveu, né, pra gente, né? E a outra coisa também é o tempo de evolução, que é incerto.
Tem pacientes que ficam 20 anos, 25 anos, tendo às vezes evento. Até que pode evoluir para a forma que a gente diz que é secundariamente progressiva. Dói. Normalmente não é dor. O problema é perder a funcionalidade, como ela falou. Estou com dificuldade para andar, de movimento. Então tem um peso realmente muito forte a doença. E deve atrapalhar na vida profissional, Com porque certeza. às vezes você não tem condições de fazer aquilo que você faz. Uma cozinheira, por exemplo, se tiver nos braços, consegue segurar a panela. Com certeza. Né? Agora, é genético isso? É hereditário? O fator genético é muito importante, né? Tanto que a maioria dos estudos eles mostram, né? A questão do tabagismo de forma precoce, a questão da obesidade também na adolescência. E olha aí. Pode acontecer, né? Além disso, infecções virais, né? A herpes, que é a mononucleose, né? Que é até um vírus bem comum, ele é tido como uma hipótese de ser um dos gatilhos mais importantes, né? A questão da vitamina D também, né? Que você fala o tempo todo, né? De suplementação, tudo isso. Que é importante, a falta dela. Quando ela cai... Vamos mostrar essa tela aqui no ar, que aqui tem algumas coisas das causas, né? Isso, perfeito. Então, tem a predisposição genética. Predisposição. Se o meu pai teve, se a minha mãe teve, mais algum parente longe, avô... Isso. Pode ser uma doença esporádica, entendeu? Tá. Não é que o pai teve, com certeza a pessoa vai ter. Mas se teve, é mais fácil ter. É mais fácil ter. A predisposição é maior. Então, essas infecções virais, né? Perfeito. A localidade que a gente falou, pele branca, né? Tá. Mulher é mais comum do que homem, né? Região geográfica, é curioso isso, né? Que a Europa, né? Aqueles países escandinavos, né? Estados Unidos também. E, além disso, tem esses outros gatilhos, né? Agora, eu não entendi isso daqui. Exposição ao sol e, consequente, níveis baixos. A falta de exposição? Isso. Por isso porque tem uma questão que a gente fala, né? De fatores geográficos, né? Então, com a relação à latitude. É então, por isso que países de pessoas muito clarinhas têm mais. Isso, né? São dois fatores. É um debate grande. Como é uma doença autoimune, é um gatilho que seu corpo produz anticorpo contra ele mesmo. Agora, tem uma coisa, viu? Quando eu era jovem, nem existia filtro solar. Ninguém nunca nem ouvia falar em filtro solar, o bonito era ser bem morena. Mas é cada loucura, óleo de avião, Coca-Cola misturada com óleo de avião para ficar morena. Eu ficava desse tamanho, porque morena que não ia ficar, pimentão, não me rela que eu tô doendo, era assim. Aí depois veio o filtro solar, e todo mundo se banha de filtro solar, e nem na canela o sol bate. E esse sol... O filtro solar é importante, mas também nós deixamos de tomar sol. Perfeito. Não é? Tem tudo em exagero, né? Então, eu costumo dizer o legal. seguinte, né? O sol é importante para a nossa vida, a vitamina C é importante, mas também o Brasil é um dos países líderes mundiais de câncer de pele. Então, é uma balança que não é fácil, né? Você tem que se proteger, mas tem que se proteger, mas pelo menos uns 15 minutos por dia, na canela, que seja um solzinho, né? Perfeito. Porque é importante para a vitamina D, ou fazer a suplementação. Dizem que a vitamina D é uma das mais importantes, né, doutor? Com certeza, né? Tudo também tem exagero, né? Tem pessoas que tomam doses acima do normal, né? Então, isso também não é benéfico. Também não pode, né? Bom dia, Cláudia. Eu tenho dores no corpo todo e dor muito forte. O meu médico pediu para que eu procure um reumatologista e um neurologista, porque eu estou com dor de cabeça também. Gostaria de saber qual especialidade eu procuro. Pergunta para o doutor, porque eu já gastei muito dinheiro e não sei o que fazer. Me ajude, Cláudia. Eu sou a Gabriela Martins de São Paulo. Vamos tentar, Gabriela. Perfeito, né? A primeira que ela falou que é importante, ela tem o meu médico. Isso é importante, que o generalista ele avalia. Como ele mandou para o reumatologista, provavelmente pensando na fibromialgia. É uma doença que dá dor no corpo inteiro, vários pontos de gatilho. Então é melhor começar por ali. Começa pelo reumatologista, que ele vai dar orientação. Como ela tem dor de cabeça também, ele pode encaminhar também para o neurologista para avaliar. Mas comece com o reumatologista. Eu sei que, desculpa, não está ouvindo o que eu estou falando. Médico está caro, está tudo muito complicado. Fazer convênio é difícil pelo SUS. E ainda bem que existe o SUS, eu sempre digo. Também é complicado. Mas o que ela tem é difícil, né? De descobrir. Se for fibromialgia, tomara que não seja, porque dizem que dói mesmo o corpo inteiro, né? É uma doença nova, tem um aspecto emocional que é muito forte. Mas o que mais pode dar dor de cabeça forte e dor no corpo? A enxaqueca, 15% das mulheres têm, né? Mas dor muito comum. O que acontece? O paciente que tem dor de cabeça, ele começa a não dormir bem, ele começa a ter ansiedade, ter depressão. Por isso que eu falo, tem algumas doenças que eu até brinco com meus pacientes, ela vem de galera. Então, a pessoa tem dor de cabeça, mas também tem fibromialgia. Quando você vai conversar um pouquinho, está deprimido, está ansioso. Então, por isso que ela falou, eu tenho o meu médico. O médico vai ver a questão dela, alimentar, nutricional, sono, e aí vai encaminhar para o especialista para avaliar. Tá. Tinha uma outra tela aqui, Rodolfo, me desculpe, nosso diretor de TV. Vamos falar desses sintomas, então, que isso é importante. E sintomas salva vidas em programa de televisão, porque às vezes você vê e você está sentindo aquilo e você vai investigar e é exatamente o que você tem.
Olha, eu tenho exemplo aqui nesses anos todos de várias vidas salvas através de entrevistas médicas, por isso que eu gosto tanto de entrevista médica. Sintomas, doutor? Isso. Como a mielina está no nosso corpo inteiro, ela pode atingir qualquer órgão. Órgãos que têm muita baía de mielina são mais comuns. Por exemplo, a visão. O que é essa mielina aí mesmo? A mielina é justamente isso aqui, tá vendo? A bainha que envolve todos os nervos, os neurônios. Então, ela vem, dá anticorpo contra ela, ela inflama e o nervo perde a função. É que nem a embalagem. Igualzinho, ou o cabo do fio, né? O que envolve o fio, né? Então, a visão é um local muito comum, o paciente tem dor, a movimentação do olho, piora a visão fica embaçada subitamente, a mulher jovem desconfia, né? Além disso, vertigem, nistagmo, né? Porque o cerebelo é muito acometido, então a pessoa tem... nistagmo? É desequilíbrio e movimentação rápida dos olhos, nistagmo, movimento do olho. É assim, dá uma tonturinha, assim? Uma tontura, só que normalmente é um quadro agudo, que depois começa a melhorar, por isso tem que investigar. Dormência e formigamento é uma das queixas mais comuns, que pode acometer a medula. Então, pode ser no braço ou nas pernas. Dormência em braços e pernas. E pernas e formigamento agudo. Mulheres mais claras. Nessa idade. Perfeito. Perigoso. Entre 35... Entre 30 a 45, 50 anos, nossa, essa fase. Uma idade muito jovem. Isso. Fraqueza de membros e desequilíbrio para andar. Porque pode atingir a parte motora. Então, a pessoa começa a ter uma dificuldade motora e, junto com isso, também incontinência, que a parte da bexiga ela também pode ser afetada. Tudo tem neurônio, né? Então, essa parte afetada, a pessoa tem uma incontinência urinária. Jovem, começa a ter isso, procura ajuda. Nossa, quantos de neurônios nós temos? Nosso corpo inteiro, né? Então, o cérebro é como se fosse a nossa CPU, né? Ele tem que se comunicar com o corpo inteiro. Como ele se comunica? Através dos neurônios. Então, por isso que seu programa é tão importante, que você falou, porque você fala coisa rara aqui e coisa muito comum, né? E às vezes o seu público que está assistindo, ele vai, esclerose múltipla é muito assim. O clássico é o paciente que já procurou um monte de médico, não sabe o que é e de repente ele recebe esse diagnóstico, que é um diagnóstico que não é simples de ser dado. Tem uma outra pergunta aqui, eu abri para qualquer tipo de pergunta. Então, tem pergunta para o neurologista, lógico, sobre dor de cabeça também. Eu sou a Marlene Aparecida, moro em Minas Gerais. Oi, Marlene. Pergunta para o doutor, porque eu tenho muita dor de cabeça, face adormecida, levanto todos os dias com dor de cabeça. Mas é normal a dor de cabeça deixar a face adormecida? Eu já volto para você me responder, tá bom? Eu converso hoje com o neurologista do Sírio-Libanês, da Beneficência Portuguesa, 2 hospitais muito importantes aqui em São Paulo, Dr. Júlio Pereira, que faz parte do nosso time. E a resposta para a nossa telespectadora, doutor? Perfeito. Pode dar sim, Claudete. Marlene. Qualquer tipo de dor de cabeça com sinal de alerta, que é alteração de sensibilidade e alteração motora, precisa de investigação. Normalmente o médico vai pedir exame de imagem, né? Mas também tem um tipo de dor que a gente chama nefralgia do trigêmeo, né? Que dá uma dor na face, uma dor aguda, uma dor muito intensa. Então, ela vai precisar, sim, de avaliação e, provavelmente, dor com alteração de sensibilidade precisa de exame de imagem. Ok. Tem aqui mais uma pergunta, essa está aqui na minha frente, por isso que eu estou olhando aí para você. Bom dia, Claudete, bom dia, doutora. Eu sou a Cláudia Moura, moro em São Paulo e gostaria de saber se o olho pulando, né? O meu está pulando há mais de uma semana. Pode indicar princípio de paralisia facial. Eu já tive paralisia, morro de medo de ter novamente. Bom, então, Cláudia, eu vou acrescentar a sua pergunta. É possível quem teve paralisia facial ter 2 vezes? Como é que eu vou dizer? No popular brasileiro, dizem que olho pulando é alguém falando mal de você. Mas uma semana falando mal não é possível, né? Perfeito. O que significa, doutor? Perfeito. Tem 2 coisas. Uma, normalmente, quando falam desse jeito, é a pálpebra. Então, a gente tem umas mioquenias, que são esses tremores de pálpebra e de face também, que geralmente são relacionados à ansiedade. Não costuma ser nada grave, não. Tem outra sensação que o pessoal fala, que é uma dor que vem atrás do olho, que sente como se o olho todo estivesse pulando, né? Isso pode acontecer até nas enxaquecas, que dão aquela sensação como se tivesse um vaso pulando dentro da cabeça. Então, ela vai observar. Se for só tremor na pele, no olho, normalmente essas mioquemias relacionadas com a ansiedade, então ela vai observar se tem isso. Tá, eu quero pedir desculpa para o meu público, porque olhando aqui as perguntas, eu vi várias perguntas para os cãezinhos também, né? E acabei não fazendo, não deu. Vamos lá. Oi, Clau, tudo bem? Tudo indo? Eu sou a Sandra de Souza de São Paulo, sofro muito com cheiro de cigarro. Alguns cremes muito
perfumados, alguns alimentos chegam a doer o fundo do olho. Cheiro de progressiva. Nossa, progressiva com formol tá proibida. Nem faça, hein? Tá proibido, denuncie. Tudo isso chega a doer, costas, pernas, né? Hoje estou com 56 anos e é desde a adolescência, mas só piorou. Pergunta para o doutor se ele sabe o que pode ser isso. Pode sim, ter gatilhos relacionados ao cheiro. Então é muito comum a gente estar com dor de cabeça, não gosta de ninguém perto com perfume, porque aquilo pode ser um gatilho de piorar a dor, né? E cheiros muito fortes, como você falou, né? Formol é proibido, é uma substância que pode dar câncer em produto de beleza, então não usar de jeito nenhum. Mas também esses cheiros fortes, eles podem gerar gatilho e dar uma crise de enxaqueca, é clássico na enxaqueca. Tá aí, respondemos as perguntas do público, tem mais, mas não dá tempo. Então eu queria deixar esse minutinho final para você dar um recado para quem tem esclerose, Perfeito. O que deve fazer. Perfeito. Como qualquer doença, a esclerose múltipla é uma doença que tem tratamento, né? Ela não tem cura completa, mas você vai ter sua qualidade de vida. Falei que mulher pode engravidar, pode uma série de fatores, mas tem que ter um acompanhamento médico, né? Outro aspecto muito importante é qualquer sintoma de dor de cabeça, né? Que foi o outro tema, associado com qualquer déficit, procure ajuda, que normalmente o médico vai pedir um exame de imagem. Nós falamos mais ou menos, doutora, a faixa etária. Isso não quer dizer que possa vir mais cedo ou mais tarde? Pode vir. Tudo que a gente fala é em média, né? Que nem quanto tempo essa pessoa vai viver. Não tem como ninguém saber, né? Tem gente que vai viver menos, tem gente que vai viver mais. Então, na média, é a cidade. Tá. Mas se acontecer mais jovem, é bom procurar. Aqueles sintomas que nós colocamos, que eu quero colocar a tela final com os sintomas, Perfeito. Que eu acho que é muito importante, porque quanto mais você, né, identificar isso no seu próprio corpo, tem que procurar ajuda e tem que procurar ajuda imediata, porque quanto mais cedo começar esse tratamento, melhor, doutor? Muito melhor. E o importante, Claudete, é que são sintomas que vão e depois vão embora. Então, às vezes o paciente fala, aconteceu isso há um ano atrás, mas demorou alguns dias, depois eu melhorei, porque melhora mesmo. E quanto antes você começa o remédio, menos chance você tem de ter algum déficit. Esse é o doutor Júlio Pereira. Como você entra em contato com ele, ou fica sabendo das redes sociais, vai aparecer aí na tela. Tem artigos lá também que falam sobre isso? Todo dia. Te gosto muito, Baiano. Eu também. Beijo. Obrigado. Muito obrigado pela presença, doutor Júlio Pereira. Para vocês, juízo no feriado. Amanhã tem programa, mas eu tô de folga.